Olá, primeiro ano. Essa primeira semana aí de isolamento, vocês vão pesquisar sobre a membrana plasmática, que é um conteúdo novo, né? Embora eu já tinha até passado para alguns alunos, eu já até comecei a passar, né, adiantar um pouquinho o serviço, né? O seguinte, vocês vão pesquisar então sobre a membrana plasmática, a estrutura que a membrana plasmática tem, sua composição química e também a sua função, tá? São essas coisas que vocês vão fazer nesta primeira semana. A membrana plasmática, só para vocês terem uma ideia, né? Ela está presente em todas as células. Toda célula tem membrana plasmática. Todo tipo de célula tem membrana plasmática. Tá? Significa então que ela vai estar em todo tipo de vida. Tá? Membrana plasmática é aquela membrana que envolve a célula, que delimita a célula. E essa membrana, ela é bastante importante. Ó a dica que o professor vai dar, hein, para antecipar o serviço de vocês. Ela vai ser bastante importante porque ela isola o componente que está dentro dela do componente que está fora. Além de ela delimitar, ela também vai controlar o que entra e o que sai. Tá? Então, isso é o motivo pelo qual ela é bastante importante para nós seres vivos, tá bom? Outra coisa, tá? Quando vocês forem olhar no esquema, lá vocês podem olhar até no Google Imagem, digita lá membrana plasmática, coloca lá no Google Imagem, vai aparecer as imagens para vocês, tá? Eu quero que vocês façam um desenho também sobre essa estrutura. Então, vocês vão fazer uma descrição, um texto, né, da estrutura, qual é a composição química, e diga-se de passagem, a composição química vai ser bastante parecida com aquilo que nós trabalhamos no seminário da química da célula. Então, vocês vão ver alguns nomes já conhecidos, né? Proteínas que formam a junção dos aminoácidos formam proteínas. Então, proteínas, lipídios, um tipo especial de lipídio que tem um fósforo, e aí ele recebe o nome de fosfolipídio. Carboidratos, que vocês já conheceram também, ele vai ficar só de um lado aí da membrana, depois vocês vão me dizer se é por dentro ou se é por fora, isso tudo é importante, tá? E aí, quando vocês forem fazer o desenho da membrana, eu quero que vocês também coloquem setinhas representando a polaridade da molécula. Professor, como assim? A polaridade. Aquilo que nós discutimos no seminário da química dos alimentos. Lembra que o professor explicou que a água é uma molécula polar, porque tem carga positiva, ou seja, molécula polar é aquela que tem polo. Né? Então, toda molécula polar é chamada de hidrofílica, porque tem afinidade com a água. Já a molécula apolar, o A é de negação. Então, são as moléculas que não vão ter polo positivo e negativo. E a molécula apolar, ela é hidrofóbica, ela tem fobia de água, ela foge da água, ela não se mistura com a água. E a membrana plasmática vai ter tanto uma região hidrofílica quanto uma região hidrofóbica. Tanto faz eu falar hidrofílica ou hidrofóbica, ou então polar e apolar, vai dar no mesmo, tá bom? E aí vocês vão ver também na pesquisa, vai aparecer um nome meio estranho aí para vocês, né? Que se chama molécula anfipática. O fosfolipídio é anfipático. O que isso significa? Anfipático é quando a molécula química ela é tanto polar quanto apolar ao mesmo tempo. Ela tem uma região que tem afinidade com a água e outra região hidrofóbica. Tá? Então, moçada, para essa semana vai ficar então estrutura, composição química da membrana, o desenho com as legendas, tenta colocar aí no desenho a questão do polar e apolar, tenta entender isso, tá? E também um pouquinho da função. Vocês vão ter aí o prazo de uma semana para registrar isso no caderno, e vocês vão tirar uma foto e vão anexar aqui no Classroom. Depois de uma semana, o professor não vai mais aceitar essa atividade e vocês vão ficar sem o ponto positivo, tá bom? Outra coisa, primeiro ano,
Na próxima semana, né, na segunda semana do isolamento, nós vamos estudar os tipos de transporte. Então, tipo de transporte vai aparecer na pesquisa de vocês aí, mas não é o conteúdo dessa semana, tá ok? Que fique claro isso. O conteúdo dessa semana, portanto, repetindo, é a estrutura, composição química da membrana plasmática, o desenho e também um pouquinho da função dela. Os tipos de transporte eu vou explicar somente na próxima semana, é a outra atividade. Tá ok? Combinado? Então, conforme for fazendo, não perca tempo, já vai anexando aqui no Classroom para o professor poder atribuir a nota para vocês. Tá ok?